Hoje, antes mesmo de nos levantarmos da cama, vários rostos foram expostos e vistos nas redes sociais. O tempo todo estamos visualizando rostos com simetrias perfeitas, lábios volumosos, com contornos muito bem definidos, pele sem textura, perfeita, sem um furinho de poro e sem nenhuma mancha. Os corpos são esculturais. No entanto, com esse consumo rápido das imagens, naturalmente vamos criando uma referência silenciosa de estética e beleza, que seria o ideal. Mas será mesmo? Hoje estamos sobrepondo a influência à própria identidade. A influência tem ganhado luz, tem ganhado foco, tem crescido muito, enquanto a nossa identidade cada vez mais oculta, mais silenciada, mais tímida em nós. Mas esse comportamento, apesar de ser mais visível hoje, existe desde que mundo é mundo. Lá atrás, sempre, desde o capítulo 1 da vida, nós buscamos referências físicas para definir quem somos. E assim, na mitologia grega, temos como exemplo Zeus, um deus de corpo forte, musculoso, barbudo, uma postura imponente. Transmitia o quê de mensagem? Vulnerabilidade, fraqueza? Não. Zeus era o exemplo claro de masculinidade, virilidade, de força, de poder. Afrodite, uma deusa extremamente bela, transmitia feminilidade, transmitia sexualidade, fertilidade. E assim, concluímos que os seres humanos sempre, desde sempre, identificou em traços estéticos, em referências físicas, o próprio comportamento, a mensagem que transmitia e até mesmo a própria identidade. Percebem como a beleza é uma grande influência na mensagem que você quer transmitir? A diferença é que antes nós buscávamos essas mensagens, essas referências, na cultura, na religião. Nós buscávamos na nossa própria família, semelhanças familiares e até na comunidade em que vivíamos. E assim, a gente percebe que estávamos fisicamente incluídos e vendo no tete-a-tete, de fato, como aquela beleza funcionava. Hoje as coisas mudaram, a gente vê impressos em revistas, a gente vê nas telas, no algoritmo, vidas que são claramente editadas e ainda assim a gente aceita e permite que isso construa em nós um aspecto de beleza ideal. E a pergunta de milhões é a mais importante pergunta desse talk é: quem estamos tentando parecer? De onde vêm as referências de beleza que vocês estão buscando? A sua busca é uma busca saudável ou patológica? E o que começa como uma tendência midiática, ela termina como uma demanda clínica, e é bizarro a gente pensar que um modismo estético, um modismo de beleza, venha ocupar um horário numa agenda médica. Mas isso é um fato, isso é uma realidade e é uma epidemia. E essa tendência ela não chega muito exposta, ela não chega muito clara, ela vem de uma maneira maquiada de desejo pessoal. Então, nós médicos estamos tendo que aguçar o nosso olhar, aumentar a nossa sensibilidade às pequenas manifestações do paciente, para a gente entender se, de fato, aquela queixa do paciente é algo intrínseco ou se veio maquiada desse desejo pessoal através de uma comparação silenciosa, uma referência salva no celular e, muitas vezes, vem com a própria cara de pau dizendo: eu quero a boca da fulana, o nariz da ciclana, o queixo da beltrana, e assim formamos um boneco de pano, um ser humano. Nós formamos ali um ser humano com partes de outros seres humanos que, num conjunto, não tem harmonia. E não só não tem harmonia física, como também, maioria das vezes, não combina, não é coerente com a personalidade da pessoa ou com a profissão dela. A forma como eu vejo beleza foi construída antes mesmo da minha formação médica. Eu sou a doutora Lívia Fraga, sou médica, sou cirurgiã geral, sou médica do trabalho e hoje dedico exclusivamente à dermatologia clínica, cirúrgica, estética e tricologia. Mas antes de todo esse currículo, eu fui filha. Antes de todo o estudo anatômico que eu fiz no decorrer da minha vida, da minha formação médica, eu aprendi
a compreender quais eram os traços familiares que eu carregava. Nós somos brasileiros, nós somos miscigenados, impactados pela miscigenação. Olha a minha família tem preto, tem branco, tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, tem de tudo. E ainda assim eu vejo semelhanças. Ainda assim eu consigo enxergar pontos congruentes entre nós, rostos que se parecem, sorrisos que se repetem, expressões que atravessam gerações. E não só semelhanças físicas, mas também as não físicas, manias de um e de outro da minha família, alguns traços de personalidade em várias pessoas, e até mesmo herança profissional. Eu, do meu pai, eu herdei a profissão. Meu pai é ginecologista obstetra, herdei a profissão. E, além da profissão, fisicamente, eu puxei dele os lábios naturalmente carnudos. Da minha mãe, já uma personalidade um pouco mais incisiva, realista demais, talvez, mais grosseira mesmo, e fisicamente eu herdei o glúteo. Enfim, além de vermos toda a beleza nos nossos antecedentes nos acompanhando, que maravilhoso é a gente conseguir nos enxergar nos nossos descendentes. Eu não sou mãe, mas eu sou tia de 3 sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos adotivos, um casal, eles são irmãos entre si, e uma sobrinha biológica. A biológica, de fato, sou eu, sem tirar nem pôr. Se tivesse nascido da minha barriga, não era tão parecida. A gente tem milhares de fotos, assim, deitada no colchão no chão, na mesma posição. Sentada assistindo televisão, na mesma posição. E fisicamente idêntica, mesma coisa. Já os adotivos, a mocinha, ela é igual à minha mãe, fisicamente. É impressionante. Minha mãe, jovenzinha, próxima à idade dela, tem muita semelhança. E o rapaz, que não tem semelhança física alguma, ele já veio com a mania do meu pai de coçar as costas na quina da porta, sabe? E não dá para dizer que foi influência de convívio. Meu pai faleceu anos antes das crianças virem para a nossa família. Olha que loucura, que delícia é a gente pertencer a alguém, pertencer a uma família. E talvez seja justamente por isso que eu não consiga enxergar no consultório, num rosto de um paciente, apenas proporção áurea, ou cálculos cefalométricos, ou até mesmo ser obcecada por uma simetria perfeita. Isso não faz sentido para mim. O que eu vejo é um ser humano. O que eu vejo é uma história, uma característica familiar. O que eu vejo ali é uma identidade, uma singularidade que precisa ser preservada. A técnica avançou muito, isso é um fato. A técnica sempre vai avançar. Mas existe um princípio que precisa nortear a conduta médica na estética, que é um princípio do paciente nunca sair de dentro de um consultório irreconhecível para si mesmo. Por isso, muitas vezes, ser médica significa saber dizer não, mesmo quando financeiramente é mais confortável dizer sim. O paciente chega, reclama a queixa que ele tem, eu vou lá e resolvo o problema, recebo o Pix e fim. Essa é uma tendência que é muito fácil nos levar. É muito fácil a gente surfar na onda. No entanto, isso não é ético. Então, acima de tudo, médicos éticos e responsáveis com o ser humano que está ali. Tem uma paciente que ela é campeã mundial de motocross, ela é mulher, então ela tem uma profissão naturalmente mais masculina, e, além disso, ela também dá aula de motocross. Então, ela tem um convívio muito masculino. E a personalidade dela também, ela não é bem das delicadinhas, não. Essa paciente queria modificar o nariz que todas as mulheres da família dela têm. Caberia a mim dizer um sim para uma paciente que tem essa profissão e essa personalidade? Não é compatível. Uma hora isso ia pipinar o emocional dela. Então, alguns nãos, eles precisam ser ditos porque, antes de qualquer procedimento, existe um ser humano com uma história, com uma característica que ele faz questão de carregar. A estética é, sim, uma ferramenta maravilhosa que devemos fazer usufruto. No entanto, a medicina é um fundamento. Então, nós precisamos urgentemente nos apoiarmos na ideia de que, acima de qualquer coisa, a saúde do paciente. Mas a autenticidade não é resistir à mudança. Eu mesma não resisti, mudei para caramba,
fiz usufruto da estética também, e ela foi acompanhando a minha personalidade sendo construída, as minhas escolhas profissionais, que eu mudei bastante ao longo da minha formação. E a grande sacada é exatamente essa. Um paciente meu, homem, que ganhou um sim, é um paciente que tem ele é líder de 130 outros homens na fábrica. O liderado dele, mais jovem, é 10 anos mais velho do que ele. Então, ele precisava transmitir um pouco mais de autoridade, de poder, de força no trabalho dele. Então, nós trabalhamos o rosto dele para que transmitisse essa mensagem. E não só os contornos faciais, obviamente, ele mudou barba, mudou cabelo, mudou a roupa que ele vestia. Então, isso foi tudo para transmitir exatamente quem ele era, um grande líder. E eu tenho uma paciente mulher também, intensivista, com mais ou menos 35 anos, com um rosto com características tão neotênicas, tão infantilizadas, que os familiares dos pacientes dela de CTI pediam para ela chamar outro médico para conversar, porque ela não estava transmitindo a segurança que ela precisava, de tão menina que ela parecia. Então, foi um outro, sim, que merecia para ficar compatível com a médica extremamente competente que ela é. E, voltando a mim, eu mudei, eu me adaptei, eu fiz usufruto aí dos procedimentos estéticos, e me olhando hoje, assim, olha, com esses traços, com esse corpo, com os looks que eu visto hoje, não imagina que eu já tive essa feição, que eu já fui assim. Já tive, sei lá, uns 25 quilos, parei de contar, já tem um tempo, a mais. Tinha um rosto extremamente redondo, um aspecto muito cansado e, com certeza, não inspiraria a confiança que eu preciso hoje no meu consultório dermatológico. E por que hoje? Pega uma foto de antes minha e uma de depois, vê muita diferença. Mas pega só eu hoje. Não está artificial, por quê? Porque está compatível com quem eu sou, compatível com a minha personalidade, com a mensagem que eu preciso transmitir. E, se a estética fala, ela fala em todos os âmbitos. Vocês podem considerar a beleza uma bela de uma fofoqueira. Se você vai a um mercado comprar uma fruta, você quer uma fruta da mais bonita, você quer a fruta mais limpinha. Se o ambiente está organizado, melhor ainda, você compra até mais. Lá em Belo Horizonte tem um supermercado que organiza todas as frutas e todos os legumes, assim, milimetricamente. É incrível. E você se sentiria à vontade de contratar uma pedagoga para o seu filho, que dá aula de dentro de uma casa noturna? Não é compatível com a profissão. Ou se sentiria segura de fazer uma refeição, de se alimentar de um prato preparado por um chefe com esse aspecto? Descabelado, sujo, com a roupa suja, amarrotada, o ambiente, a cozinha, extremamente desorganizado, não inspira confiança. Então, eu repito, a beleza ela sempre transmite uma mensagem. E a primeira avaliação médica deve sempre ser se aquela mudança que está sendo feita naquele paciente está compatível com a mensagem que ele deseja transmitir e com a personalidade dele. Que a estética evoluiu, isso é um fato. E que a moda muda é um alerta. A estética evoluiu, isso é um fato. A moda muda. É um sinal de alerta. Há 5 anos atrás, o que era moda não é moda hoje. E daqui a 5 anos, o que é moda hoje não será também daqui a 5 anos. Então, disso tudo, se o paciente for um paciente que sempre está em modismo estético, em modismo de beleza, daqui a 5 anos, o que vai sobrar dessa pessoa quando a moda não for mais a mesma? O que vai ser dessa pessoa? O que é que vai sustentar a autenticidade dessa pessoa? São as raízes. São as nossas origens que sustentam a nossa autenticidade. O que nos torna verdadeiramente bonitos não é o quanto nos aproximamos de um padrão, e sim o quanto, ao longo da nossa vida, nos mantemos reconhecíveis a nós mesmos e às pessoas que sempre nos amou. E, por isso, às vezes, o ato mais estético que eu posso fazer por um paciente é simplesmente não fazer nada. Obrigada.